E aí galera, voltamos aqui para dar continuidade ao nosso treinamento, conhecimentos fundamentais de pneus. Como eu disse, ia ser bem rapidinho aqui o módulo 8, já na sequência, né, do módulo 7 aí que nós terminamos de gravar. Vamos lá, gente, vamos falar então agora dos tipos de pneus, cuidados que você deve ter na hora da montagem do seu pneu. É muito importante para a vida útil e também para a segurança de quem vai utilizar o veículo. Galera, tô animado com vocês aí para esse treinamento, conhecimentos fundamentais de pneus. Não esquecendo que no final do módulo, você, através do YouTube, se você estiver registrado lá, manda uma notificação para mim solicitando o seu certificado de participação nesse treinamento, beleza? Qual o tipo de pneu que você coloca no seu carro? Qual o tipo de pneu você oferece para o seu cliente? Pensa rapidinho, quantos tipos de pneus? Falando de automóveis, né? Quando nós falarmos de pneu de caminhoneta, nós temos também outros tipos. Mas vamos falar em pneu de automóveis primeiramente. Pneu de caminhonete você deve ter pensado no HT, no AT, no MT, não é isso? Então, nós temos vários tipos de pneus de caminhonete também, mas nós vamos falar especificamente de pneu de caminhonete lá na frente, quando nós vamos falar das linhas de produtos, combinado? Agora nós vamos falar dos tipos específicos que nós identificamos através do desenho do pneu. Lembrou agora? Isso mesmo, nós temos 3 tipos específicos de pneus. São eles: o pneu simétrico, o pneu assimétrico e o pneu direcional. Primeiramente vamos falar do pneu simétrico. O que é o pneu simétrico? Está aqui como se nós estivéssemos vendo os dois lados do pneu. Então, olhando esse desenho de pneu, aqui está tudo igualzinho, né? Vamos virar o pneu na roda, ver o que acontece. Tracei uma linha no centro do pneu para você ver exatamente a diferença entre um lado e o outro. Olha só. Opa! O que aconteceu? Não aconteceu nada, os dois lados continuam igual, correto? Não mudou nada. Qual é o cuidado que eu tenho que ter na montagem desse pneu aqui? Tranquilo, gente. O pneu pode ser montado de qualquer maneira. Se eu montar ele assim na roda ou assim na roda, não vai ter problema nenhum, porque ele é simétrico, os dois lados do desenho são iguais. Olha a diferença do pneu assimétrico, olha só. Dá para perceber que este lado é diferente deste lado? Quando eu viro o pneu na roda, então eu percebo a diferença do desenho dos dois lados. É bem diferente aqui e aqui, bem diferente aqui e aqui. Então, este pneu tem que ter um cuidado específico na hora da montagem. Porque ele tem gravado em sua lateral outside, inside, ou seja, lado de fora e lado de dentro. Então, no pneu assimétrico, um lado otimiza o escoamento de água, outro lado otimiza a tração e a estabilidade direcional do pneu, tá certo? Então, cada lado tem uma função específica e é por isso que precisa ser tomado o cuidado necessário na hora da montagem. E só recapitulando então, pneu deve ser montado com a sigla outside voltada para fora da roda, para que o pneu desempenhe as funções em ambos os lados da banda de rodagem, sem prejuízo de segurança, inclusive, porque quando eu falo de escoamento de água, se eu inverto o pneu, ao invés do pneu escoar a água para o lado certo, vai para o lado errado, podendo causar aí algum distúrbio na direção, certo? Olha só, pneu direcional. O que é o pneu direcional? Vou traçar uma linha no centro da roda, então nós estamos vendo aqui o pneu normal, né? Beleza? O que está acontecendo? O sentido do desenho está exatamente para o mesmo lado, verificando no pneu aqui. Virei o pneu. Quando eu viro o pneu, o que acontece? O desenho se encontra, gente. Pneu direcional, o que ele privilegia? O pneu direcional privilegia principalmente a tração em piso molhado. Então, o principal atributo dele é o escoamento de água, tá certo? Quando eu inverto esse pneu na roda, que foi o que eu fiz aqui, o que acontece? Ao invés dele escoar a água para o lado certo, ele pode empurrar a água para frente, no contato com o solo, empurrar essa camada de água, fazendo com que haja uma marola, uma onda de água do piso do asfalto, que faça com que o pneu possa inclusive flutuar.
ocasionando sérios problemas de dirigibilidade em piso molhado. Então, muito cuidado na hora da montagem do pneu. E o que eu vou verificar na hora da montagem? O pneu deve ser montado de acordo com o sentido de rotação. Então, na lateral do pneu, eu vou ter uma seta indicando o sentido de rotação. Muito cuidado, às vezes o simples fato de inverter o pneu de um lado para o outro no veículo vai fazer com que o pneu rode invertido, ocasionando perda de estabilidade em piso molhado. Além do que, desgaste irregular, ressonância, porque já é um pneu mais agressivo e tudo mais. Muito bem, galera, nós falamos aí então dos tipos de pneus, dos cuidados da montagem e tudo mais. E nós vamos falar especificamente da questão do desenho. O desenho da banda de rodagem é concebido para desenvolver várias funções aí durante a vida útil do pneu, tá? E uma delas eu chamo de assimetria. O que é assimetria? Os blocos do desenho vai diminuindo e aumentando de tamanho em toda a circunferência os elementos que formam o desenho da banda de rodagem. Qual que é o objetivo disso aqui? Blocos de tamanho e dimensões diferentes em toda a circunferência quebram a frequência sonora, diminuindo principalmente o ruído do pneu. Se os blocos fossem de tamanhos iguais, a pressão que eles imprimem na hora do contato do desenho do pneu com o solo ia criar uma onda sonora em uma frequência contínua. E isso ia ser prejudicial demais para nós. O pneu já faz barulho. Tanto é que um pneu de automóvel, ele vai de 65 a 72, 73 decibéis aproximadamente. Nós vamos ver isso lá na etiquetagem, tá bom? Então, se os blocos fossem de tamanhos iguais, o barulho seria ensurdecedor. Aliás, um dos principais desafios da indústria de pneus nos próximos anos, como nós falamos no módulo anterior das evoluções que o pneu vem sofrendo ao longo dos anos, o desafio será produzir pneu cada vez mais silencioso. Por quê, gente? Nós estamos caminhando na evolução tecnológica dos veículos para o veículo elétrico. E o veículo elétrico não tem barulho de motor. Então os pneus terão que ser silenciosos, porque aí sim o barulho dos pneus vão incomodar. Então, desafio para a indústria de pneus, vem aí outras revoluções tecnológicas ou evoluções, como você preferir, tá certo? Então, isso é assimetria, para quebrar a onda sonora, para deixar a frequência sonora de forma que nós consigamos suportar o barulho dos pneus, tá certo? Muito bem. Elementos da banda de rodagem. Por que o pneu tem desenho? O pneu tem desenho por uma questão muito simples. O principal deles é o escoamento de água. É isso mesmo. Porque eu vejo lá na Fórmula 1, o camarada usa o pneu slick, o pneu liso. Sim, mas quando começa a chover, ele tem que parar no box e colocar o que o narrador chama de pneu biscoito, né? Na realidade, o biscoito é os desenhos dos pneus. E o desenho do pneu é formado por 4 elementos principais, que são os sulcos, as raias, os blocos e as lâminas ou ranhuras. Sulcos. Os sulcos são as valetinhas mesmo, são os canaletas que têm a finalidade de escoamento de água, tá? Então os sulcos aqui, bem traçados aqui nesse desenho. As raias são a junção dos elementos do desenho ou dos blocos no sentido circunferencial, dando ao pneu principalmente estabilidade direcional. Os blocos, que são os biscoitos lá que o narrador de Fórmula 1 muitas vezes fala. Então, os blocos, eles auxiliam na tração e, lógico, o intervalo entre eles auxiliam no escoamento de água. Então, auxiliam na tração e no escoamento de água. As lâminas ou ranhuras, as lâminas são esses cortes fininhos, como se fosse um corte de lâmina. Também na Dunlop nós chamamos de ranhuras. E essas ranhuras, elas têm a função de movimentar o desenho, fazendo com que haja o resfriamento da banda de rodagem, mas que também auxiliem no escoamento de água, ok? Beleza, gente? E assim a gente concluiu o módulo 8, gente. Vamos para o módulo 9, mas antes eu queria deixar aqui uma informação. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e solicite o seu certificado de participação no módulo Tipos de Pneus. Tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. O próximo módulo, então, nós vamos tratar de algo muito importante. Nós vamos falar de 2 itens que estão na lateral do pneu, aliás, estão na lateral e na banda de rodagem do pneu também, e que são fundamentais
para a vida útil do pneu, para segurança e também para saber a questão de garantia especificamente, tá? Nós vamos falar de TWI e vamos falar de DOT. Isso tem relação com segurança e a validade do pneu. Ficou curioso? Não perca o módulo 9. Até lá, valeu!